Noite com Maria, 14 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria! Estamos no nosso momento devocional, momento com Nossa Senhora, com a Palavra de Deus, momento de mergulharmos nesse devocional aqui, você que ainda não conhece, do Padre Luiz Erlim. Você que tem, é a página 27 que nós estamos. Se você não tem, pegue sua Bíblia, seu caderno e vamos já entrar no nosso momento de oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, neste momento de partilha, dessa leitura comentada. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que as palavras saltem e chamem a nossa atenção e que o Espírito Santo possa fazer morada em nós. Hoje nós vamos falar sobre a força da oração. Então, que Ele já venha nos ensinar, que Ele já venha nos ajudar a ser homens e mulheres de oração. Amém? O tema de hoje é: a oração é a nossa arma. E a pergunta que eu já faço para você é: você tem orado? Você é uma pessoa de oração? Você usa a oração como uma arma? Porque uma coisa é nós orarmos quando estamos na igreja, num grupo, na missa, no retiro, no encontro. E outra coisa é orarmos sozinhos. Uma coisa é eu rezar uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. E outra coisa é eu orar com as minhas próprias palavras. Então você tem esse hábito, você tem esse costume, você tem esse momento. Hoje nós precisamos assumir a nossa vida de oração e colocá-la em prática. Porque a oração move o céu. A oração precisa fazer parte da nossa vida. E nós vamos ler em Judite justamente a eficácia da oração. Então você pode acompanhar comigo Judite capítulo 4, versículo 13. E nos diz assim: Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros. Foi derrotado por ele. Vamos entender o contexto? Amaleque confiava em todos esses elementos: exército, escudo, carros, cavaleiros. Na nossa vida, isso representa a autossuficiência. Acreditar que o dinheiro, as conexões políticas ou a inteligência são garantias de sucesso. A queda de Amaleque recorda que o poder puramente terreno é limitado e vulnerável. Amaleque escravizava o povo. E ele só estava interessado em ter mais conquistas, mais terrenos, mais terras, mais poder, mais ouro. Ele só queria conquistar. E com isso ele queria exterminar quem não concordava com ele. Ele queria escravizar quem não concordava com ele. Ele queria ali terminar com as pessoas que poderiam mostrar ali alguma resistência, porque ele queria governar tudo. E eu não sei se você lembra ou se você já leu o livro de Judite, mas Judite convoca o povo a orar e a jejuar. E é ela, uma mulher, que acaba derrotando Amaleque. Eu não vou aprofundar na história porque ela é um pouco longa, mas vamos nos atentar para isso. Que apesar de todos esses meios que Amaleque tinha, ele ainda foi derrotado. Isso quer nos ensinar que quando eu luto com as minhas forças, eu posso perder. Eu preciso lutar com as armas certas, do jeito certo, do jeito de Deus. E com isso a gente precisa aprender como lutar. A oração não é um refúgio de passividade, mas é uma forma de combate. Quem convoca a intervenção divina, onde as capacidades humanas se esgotam, encontra força para lutar. Então é a oração que nos prepara, é a oração que nos mostra como lutar, como falar, como se comportar. É na oração. Se eu oro, o Espírito Santo ensina. E se eu não sei, eu falo com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina como falar, me ensina a orar. Vem em mim e me ilumina, e me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá os teus dons. Quando nós cantamos,
Vem Espírito Santo e mora em mim, habita em mim, é para que ele venha transformar e é que ele também possa nos ensinar. E a oração é essa arma que ele pode nos ensinar. E aqui eu quero trazer algumas características da oração para nos ajudar na hora da batalha, na hora de guerrear. Lembre-se que existem batalhas que não se vencem apenas com esforço físico ou estratégia humana. É preciso o quê? Jejum. É preciso o quê? Sacrifício. É preciso pagar o preço. A oração exige que a gente paguemos um preço. E que preço é esse? É do sacrifício, é do jejum. Por quê? Não basta só eu falar assim, fulano, reza por mim. Pode ser que a pessoa reze, pode ser que ela não reze. Mas eu não posso ficar dependendo da oração daquela pessoa. Eu vou acompanhar uma live, eu vou acompanhar um momento de oração, ok, mas eu preciso ter o meu momento com Deus, porque é nesse momento que Ele vai me ensinar, que Ele vai me dar as coordenadas. Então é esse tipo de sacrifício. Eu preciso sair de mim mesma para que Deus possa me ensinar. Segundo ponto da oração. A oração é apresentada como uma força real e eficaz, capaz de decidir o destino de uma nação. Assim como nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se colocaram em oração e evitaram guerras, evitaram mortes, trouxeram o favor de Deus, trouxeram a providência, o milagre. Assim também pode acontecer na nossa vida se a gente entra em intercessão por alguém. Se a gente entra na brecha, mas eu preciso crer que Deus vai agir, crer que Deus vai mover. E o terceiro ponto, o livro de Judite, esse versículo serve para encorajar o povo judeu que estava cercado pelo general Holofernes em um exército imenso, lembrando-nos que Deus luta por quem reza. Eu não sei se você vai lembrar, mas Judite pediu para que o povo orasse. E Holofernes deixou o povo sem água. Deixou ali o povo com sede. E ela pediu para que o povo orasse e jejuasse. Assim como Esther pediu para que o povo orasse e jejuasse. Muitas das vezes a gente não ganha guerras porque a gente não tem orado o suficiente. E nem jejum a gente faz. Eu sei que mês que vem já vai iniciar a quaresma e a gente vai ouvir muito falar sobre jejum. Só que o jejum não é só na época da quaresma, é em todo o tempo. Se eu estou passando por uma tormenta, se eu estou passando por uma dificuldade, eu entro em oração e também posso fazer um jejum. Não só na quaresma. Eu posso fazer um jejum a qualquer hora, a qualquer momento, mas eu preciso estar em oração. A frase de hoje diz assim: mesmo quando tudo parecer perdido, levante seus olhos para o céu em prece e um novo raiar surgirá. Muitas das vezes, a gente só precisa fazer isso, levantar os nossos olhos para o céu e fazer uma prece. Mesmo que essa prece seja: Senhor, socorro. Mas eu preciso fazer essa prece, eu preciso me colocar em oração, eu preciso colocar a minha dependência em Deus, para que Ele venha em meu favor, para que Ele venha fazer raiar um novo dia, para que o milagre aconteça. Essa frase é um convite à esperança resiliente. O fim da nossa capacidade humana não é o fim da estrada, mas é o ponto de encontro com o sagrado. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas Deus pode fazer milagres e fazer nova todas as coisas. Mas eu preciso estar em oração. Eu preciso buscar a Deus em oração. A oração é que nos move. Precisa nos mover. A mensagem de hoje diz assim: meu filho, o que nos torna fortes é a presença do Espírito Santo, hospedado e agindo em nós. Como eu iniciei um momento devocional, para que o Espírito Santo nos ensine a orar, nos capacite, nos treine, nos forge.
Não há fortaleza espiritual sem unção do Espírito. É a oração, meu filho, que clama para que o Espírito que em nós habita possa agir livremente em nosso ser, transformando nossas debilidades em forças espirituais. Se você não tem costume de rezar ao Espírito Santo, eu convido a você hoje a fazer essa experiência. Entra no seu quarto e ora. Tira um momento a sós com Deus e fala: Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre mim, porque eu quero receber esse Espírito, porque eu quero sentir a força do teu Espírito. E você pode cantar, você pode louvar, você pode simplesmente dizer: vem Espírito Santo, me ensina, me mostra, me revela. Às vezes a gente tem medo de fazer oração assim, porque às vezes a gente acha que vai ver coisa. A gente não vai ver coisa, mas a gente pode sentir. Sei que tem situações que você pode ver coisas, mas nesse caso você não vai ver não. Você pode ficar despreocupado, você não vai ver. Porque o Espírito Santo, ele quer te levar a uma experiência com ele. E essa experiência não é ver, é você sentir a presença. E que vai te trazer paz, que vai te trazer ali um regozijo, que vai encher o seu coração de alegria, que vai trazer ao seu coração contentamento. E esse Espírito Santo vai te dar força, vai te dar um ânimo. É diferente. Quem já sentiu sabe, é diferente. É como se você recebesse ali um tônico, um energético, mas é que é do céu, é do Espírito Santo. Continuando. Não se derrota o inimigo com armas terrenas. Não se derrota o demônio com força humana, mas com a arma da oração. Eu não posso querer guerrear da maneira errada. Da mesma maneira que eu não posso querer usar a armadura pela metade. Ou usar sem saber como manusear. Eu vou colocar o capacete, mas eu vou colocar desse lado, desse. Porque esse capacete é pesado. Não, vou pegar um outro. Dependendo do campo de batalha, você não pode usar um capacete de plástico. Um capacete de pano, de papel. Vai ter que ser de ferro, então ele é pesado. Eu tenho que usar uma armadura. Ela precisa de quê? Ela precisa proteger o meu peito, todo esse peitoral. Se puder até os braços, para que nada venha atingir. Igual o Homem de Ferro, todo cheio da armadura dos pés à cabeça. É assim, nós temos que estar revestido dos pés à cabeça com a armadura para que a gente possa lutar. Porque o inimigo, ele é covarde. Pode ser que ele não nos atinja na nossa mente, mas ele pode vir nos nossos sentimentos. Ele pode nos atingir no calcanhar, ele pode atingir nos nossos joelhos. Então, a gente precisa estar revestidos e preparados. Eu vejo muita gente pregando sobre a armadura do cristão e fala muitas coisas, mas não basta só eu falar da armadura, eu preciso me apropriar e vestir. Por que tem muita gente que perde a batalha? Porque vai despreparado, vai sem estratégia. Não ora, não se prepara. Quando eu venho para cá para o devocional, eu preciso me preparar. Eu não posso simplesmente pegar e vamos ler. Não, eu escrevo, eu tenho meu caderno. Eu tenho tudo escrito no meu caderno. Então, eu preciso me preparar. Se eu vou fazer uma atividade dentro de casa, fora, eu preciso me preparar. Às vezes, a gente, por ser pego de surpresa, a gente perde batalha. Porque a gente não está se preparando. E para terminar aqui na mensagem, meu filho, nunca esqueças que Deus quer ser a força que move o seu ser. Ele foi minha força quando eu mais precisei, por isso dou testemunho. A oração é agradável aos olhos de Deus quando suplicamos que Ele tome a governança da nossa vida. Não tenhas medo de dizer em toda e qualquer circunstância: seja feita a tua vontade, Senhor. Só quem entrega a governança para Jesus é que pode dizer essa frase com precisão. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Porque se eu entrego para Deus e pego de volta, então eu não quero que seja feita a vontade dele, eu quero que seja feita a minha, do meu jeito, da minha maneira. Mas se eu tomo a decisão hoje de que a minha vida está governada pelo Senhor, é Ele que vai guiar, é Ele que vai me direcionar, então eu posso dizer que seja feita a tua vontade. E para isso eu vou me preparar. Como? Na oração. É na oração que o Senhor vai me mostrar como guerrear, que tipos de instrumentos eu vou precisar, de armamentos, como eu vou fazer o meu momento de oração, de jejum, de entrega, de busca dos sacramentos. Aqui eu lembro das 5 pedrinhas: o jejum, o rosário, a confissão, a palavra de Deus e a comunhão. E a adoração também. Então, vamos nos preparar. Você vê que esse momento devocional está nos trazendo muitas coisas. Porque Deus quer falar com o seu povo. Por isso, se entregue nesse momento, nesse curto momento de devocional. E vai pedindo mesmo, Espírito Santo, fala comigo nesse momento. Eu acredito que hoje, quando eu estava preparando e eu estava escrevendo, e eu estava pensando assim, nossa, eu escrevo tanta coisa, e às vezes tem coisa que eu nem falo, tem coisa que eu escrevo aqui que eu não falo, mas porque tem coisa que é para mim. Tem coisa que é para eu falar e tem coisas que é só para mim. Mas independente daquilo que eu fale e daquilo que é só para mim, esse momento que eu preparo, eu mergulho. Então faz essa experiência também de mergulhar, de você mergulhar. Se você tem um devocional, depois que acaba o vídeo, ou antes, não sei, senta e vai lendo, e vai relendo, e vai pesquisando, e vai buscando outros artifícios e meios para que você entenda, para que o Espírito Santo fale com você. Porque eu posso dizer para você que nesses 14 dias, Deus já falou muitas coisas. Mas muita coisa. Eu estava vendo, eu já estava pensando hoje, esse caderno não vai dar até o final do ano. Porque ele não é grosso. Ele não vai dar. Eu já sei que ele não vai dar, eu vou precisar comprar outro, se bobear até antes do meio do ano. Mas por quê? Porque eu estou mergulhando. Então é esse o convite que eu faço para você. Mergulhe também. A oração, antes da gente entrar em ação, a gente precisa se preparar. Se preparar antes para que a gente possa orar, para que a gente possa ter autoridade, para que a gente possa ter a graça e a unção de Deus. Quero fazer a oração final. A palavra-chave de hoje não poderia ser outra, né? Governança. E quem precisa me governar é o Senhor, não é outra pessoa, não são coisas, é o Senhor. Que Ele venha governar a minha vida, os meus passos, os meus sentidos, as minhas emoções. Não tem aquela música? Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Ele é o Senhor. Então, que nosso Senhor seja o nosso governador, seja o nosso dono completamente, amém? Vamos rezar. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu não venho apenas pedir que resolva os meus problemas, mas venho te entregar as rédeas da minha existência. Reconheço que muitas vezes tentei governar meus passos sozinhos e acabei em cansaço e confusão. Pai, toma a governança da minha vida. Entro em teu tribunal de amor e entrego cada decisão, cada projeto, cada medo e cada sonho em tuas mãos. Que a tua sabedoria guie meus pensamentos, que a tua paz guarde meu coração e que a tua vontade prevaleça sobre os meus desejos imediatos. Senhor, como Moisés levantou as mãos em oração, eu levanto a minha vida a Ti. Que o Teu Espírito Santo governe a minha casa, meu trabalho e meus relacionamentos. Eu confio que sobre o Teu governo nada me faltará, e eu caminharei em segurança, mesmo nos vales mais escuros. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que nosso Senhor te abençoe, que Ele seja o seu guarda, o seu governador, e que o Espírito Santo te encoraje a orar cada vez mais. Fica com Jesus.